Antes de mais nada, isso é só uma história para assustar você. Mas juro, se isso acontecer com você de verdade, corre. Nunca abra essas notificações de relembre este dia há um ano atrás sem prestar atenção em cada detalhe da foto. Porque foi exatamente isso que quase me custou minha vida. E o pior? A pessoa que fez isso comigo ainda está vivendo no meu lugar agora mesmo. Eu vou contar essa história do jeito que ela aconteceu comigo, sem inventar nada, sem exagerar, porque a verdade sozinha já é assustadora o suficiente. Tudo começou numa quinta-feira normal, dessas que você nem lembra o que fez de tão sem graça que foi. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, sentei no sofá, peguei o celular para ver as notificações bobas do dia. E foi aí que tudo mudou. Tinha uma notificação do meu celular, daquelas automáticas, sabe? Reveja seus momentos deste dia há um ano atrás. Eu já tinha visto 1 milhão dessas antes. Normalmente é uma foto de comida, de um amigo, de alguma viagem boba. Eu cliquei sem pensar 2 vezes. Mas quando a foto abriu, meu estômago deu um nó. Era eu. Tinha certeza que era eu. A roupa, o corpo, tudo batia. Mas eu estava numa floresta, escura, fechada, daquelas que nem parece que tem luz do sol passando pelas árvores. E eu estava segurando uma pá suja de terra. O que mais me deixou gelado não foi o lugar, foi meu rosto. Eu estava com uma expressão completamente vazia, sem sorriso, sem susto, sem nada. Um olhar totalmente neutro, quase morto, olhando direto para a câmera como se soubesse que alguém ia ver aquilo um dia. Eu fiquei uns bons segundos só olhando para a tela, tentando lembrar. Onde era aquele lugar? Quando foi que eu fui para uma floresta com uma pá? Eu não lembrava de nada disso. Nada. Aí veio o pensamento óbvio. Deve ser antigo. O celular deve ter puxado errado a data. Isso acontece, né? Só que quando eu fui checar a data da foto, batia certinho. Exatamente 1 ano atrás, no mesmo dia, na mesma hora que eu estava vendo aquela notificação. Só que isso não fazia sentido nenhum. Porque naquele dia, 1 ano atrás, eu tinha certeza absoluta de onde eu estava. Eu tinha acabado de começar um emprego novo. Lembro até hoje porque foi meu 2º dia lá e eu estava morrendo de nervoso para não errar nada na frente do meu chefe. Eu abri o aplicativo do banco. Tinha um lanche que eu comprei perto do escritório naquele dia, na hora do almoço. O horário batia certinho com o meu horário de trabalho. Isso não fazia sentido. Se eu comprei um lanche perto do trabalho ao meio-dia, como é que às 15 horas da tarde do mesmo dia eu estava numa floresta a sei lá quantos quilômetros de distância? Eu abri o histórico de localização do celular também. Lá dizia claramente, escritório, o dia inteiro, das 8 horas da manhã até 18 horas da noite, sem nenhum sinal de floresta, sem nenhum deslocamento fora do normal. Minha cabeça começou a rodar rápido demais. Será que alguém mexeu no meu celular? Será que era uma foto montada, tipo Photoshop? Mas quanto mais eu olhava para a imagem, mais eu via detalhes que eram impossíveis de forjar. A cicatriz no meu braço esquerdo, bem ali, exatamente onde deveria estar. O relógio que eu uso, que só eu tenho, porque foi um presente único que ganhei da minha avó. Tudo estava certo. Tudo era eu. Só que eu não lembrava de nada daquilo. Eu passei a noite quase sem dormir. Fiquei rolando a imagem, ampliando, tentando achar alguma pista. E foi aí que eu lembrei de uma coisa que quase ninguém presta atenção. Todo arquivo de foto tem informações escondidas dentro dele. Chama EXIF. É tipo um históricozinho automático que o celular guarda, onde a foto foi tirada, que horas, com qual aparelho. Eu nunca tinha mexido nisso antes, mas passei a madrugada pesquisando como abrir esses dados. Baixei um aplicativo, importei a imagem e lá estava, coordenadas de GPS, exatas, o lugar onde aquela foto tinha sido tirada. Fiquei olhando para o número por um bom tempo, tipo se aquilo fosse desaparecer se eu piscasse. Não desapareceu. No outro dia eu não consegui nem trabalhar direito. Fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Cheguei a perguntar para os meus amigos mais próximos se eles lembravam de algo estranho comigo há um ano, alguma viagem, algum sumiço. Ninguém lembrava de nada fora do comum. Um deles até brincou. Cara, você estava igualzinho todo dia, chato e trabalhando igual sempre. Isso deveria ter me tranquilizado. Não tranquilizou.
Porque se eu estava trabalhando normalmente, comprando lanche perto do escritório, aparecendo para os meus amigos do jeito de sempre, quem diabos era aquele que estava na floresta segurando a pá? Eu tentei ignorar por uns 2 dias. Falei para mim mesmo que era só um erro de sistema, um bug bobo, essas coisas de tecnologia que às vezes dão problema. Mas toda vez que eu fechava o olho para dormir, aquela imagem voltava. O olhar vazio, a pá suja, a escuridão da floresta em volta de mim. No 3º dia eu não aguentei mais. Decidi ir até o lugar. Segui as coordenadas no mapa do celular. Ficava quase 2 horas de carro da cidade, num pedaço de mata que quase ninguém frequenta, longe de estrada principal, longe de qualquer coisa. Levei uma lanterna, levei meu celular carregado e levei uma pá. Não sei bem porque levei a pá. Só senti que precisava. Quando cheguei perto do ponto marcado no GPS, o sol já estava quase se pondo. As árvores eram exatamente como na foto. O mesmo tipo de tronco torto, a mesma abertura entre os galhos deixando passar um pouquinho de luz. Meu corpo gelou inteiro quando percebi que era o mesmo lugar exato. Fiquei parado uns bons minutos só olhando em volta, tentando entender o que eu estava fazendo ali, o que eu esperava achar. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que eu precisava cavar. Não sei explicar direito, era tipo um instinto, uma certeza que vinha de algum lugar que eu não controlava. Comecei a cavar bem no ponto onde, na foto, minha pá estava fincada no chão. A terra era mole, quase como se já tivesse sido remexida antes. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque terra mole daquele jeito, numa floresta fechada, não é normal. Cavei uns bons 20 minutos. Meus braços já doíam. Minha respiração estava pesada, o suor descendo gelado mesmo com o frio da noite chegando. E foi então que a pá bateu em alguma coisa dura. Limpei a terra com as mãos, com cuidado, o coração quase saindo pela boca. E o que eu vi ali fez todo o meu corpo travar. Era minha carteira, a minha carteira de verdade, com meus documentos, minha identidade, meu cartão do trabalho antigo, tudo do jeito que eu lembrava antes de ter perdido, ou melhor, antes de eu achar que tinha perdido, há mais ou menos um ano. Eu lembro que na época eu procurei essa carteira em tudo quanto é lugar. Cancelei os cartões, tirei documento novo e depois de um tempo simplesmente esqueci o assunto, porque essas coisas acontecem, a gente perde carteira. É chato, mas segue a vida. Só que ela nunca tinha sido perdida. Ela tinha sido enterrada, escondida de propósito, num lugar que ninguém jamais acharia, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Minhas mãos tremiam segurando aquele documento com a minha própria foto, o meu próprio nome, a data de validade que ainda batia certinho com a época. E foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido, de um jeito que eu não queria que fizesse. 1 ano atrás, no mesmo dia daquela foto, alguém enterrou minha identidade nesse lugar. E enquanto isso acontecia, esse alguém, usando o meu rosto, o meu corpo, tirou essa foto para guardar como lembrança, como um troféu. E depois disso, essa pessoa foi trabalhar no meu lugar. Comeu no mesmo restaurante que eu sempre comia. Falou com os meus amigos do jeito que eu falo. Dormiu na minha cama. Viveu a minha vida inteira, dia após dia, durante 1 ano completo, sem que ninguém percebesse a diferença. Nem meus amigos mais próximos, nem minha família. E eu simplesmente não lembrava de nada disso porque, de alguma forma, eu não sou mais quem eu achava que era. Fiquei ajoelhado ali no meio da floresta, segurando meus documentos verdadeiros, sem conseguir levantar por um bom tempo, porque a pergunta que veio na minha cabeça não foi quem é esse impostor. A pergunta foi outra, muito mais assustadora. Se ele tomou meu lugar há 1 ano, então quem sou eu agora? O que eu estive fazendo esse tempo todo, enquanto achava que era eu vivendo minha vida normal? Eu voltei para casa naquela noite com a carteira debaixo do braço e um medo que não sai de mim até hoje. Porque agora, toda vez que eu olho no espelho, eu não tenho mais certeza absoluta de quem está olhando de volta para mim. E toda vez que chega uma nova notificação de relembre este dia há 1 ano atrás, meu corpo gela antes mesmo de eu clicar. Porque talvez, só talvez, essa troca não tenha acontecido só uma vez. Se você quer descobrir o que aconteceu comigo depois disso, o vídeo já está aqui do lado esperando você.